Senhoras e senhores, devidamente cumprimentados e aplaudidos, já estão conosco o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, João Raimundo Colombo, vice-governador Eduardo Pinho Moreira, está também, além do nosso palestrante, que será anunciado em seguida, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, que nos prestigia, desembargador Nelson Juliano Scheffer Martins. Eu quero convidar, nesse momento, para vir ao palco, nos falar sobre a atual conjuntura econômica e as perspectivas para o nosso país, para o Brasil, Dr. Henrique Meirelles, presidente do Conselho da JIF e ex-presidente do Banco Central do Brasil e do Bank of Boston. Com os senhores, Dr. Henrique Meirelles, por favor. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação muito grande estar em Florianópolis, estado de fato diferenciado no Brasil. Eu estava notando, conversando com o secretário, com o governador, com as outras autoridades do Estado, e fiquei impressionado sobre o dado do nível de desemprego, né, no Estado, pouco acima de 2%. E, por acaso, chegando aqui, eu estava vendo uma notícia, foi divulgada no momento, o nível de desemprego na Alemanha mostra que a Alemanha já saiu da crise, se algum dia, de fato, tiver entrado na crise. Na economia alemã em si não houve grande crise, mas a Alemanha atingiu agora, no mês passado, o menor nível de desemprego desde a reunificação alemã, um pouco acima de 6% ao ano. Então, isso mostra que o desemprego de Santa Catarina, de fato, está a um nível muito baixo. O Brasil atingiu um nível insustentável para o Brasil, um pouco abaixo de 5, já está aí a 5,3, 5,4, subindo, deve subir um pouco, eu vou mostrar isso na palestra esse ano, mas também um nível relativamente baixo. Eu agradeço o governador Colombo por toda a gentileza e o convite para vir até aqui, ao Estado, ao Santa Catarina, mais uma vez. É um estado que, de fato, eu admiro muito e estou muito animado aí com a administração que se inicia. Realmente é um período auspicioso aqui para o estado. O vice-governador, Eduardo Pinho Moreira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, que eu tive também o prazer de conhecer, o desembargador Nelson Martins. E eu gostaria de cumprimentar o secretário Cavazzoni pelo evento, pelo tema, pela oportunidade e agradecer pela introdução. A minha ideia seria fazer uma visão da economia brasileira. Eu, às vezes, me preocupo um pouco sobre a abordagem para, de um lado, ela não ficar muito superficial, de outro lado, não ficar excessivamente técnica. Mas nós, como estamos aqui com uma plateia de especialistas fazendários, né, na sua grande maioria, eu acredito que a palestra não terá maiores complexidades. A ideia é perspectiva para a economia brasileira e falando um pouco do curto prazo. Nós vamos começar agora sobre a parte externa do país e algumas questões interessantes que muitas vezes nós vemos no jornal, que é começar pela questão das commodities. Quer dizer, eu estava conversando com o governador, secretário, etc., e fiquei, de fato, informado sobre, por exemplo, a questão da produção agroindustrial do Estado. O Estado de Santa Catarina é conhecido, assim, no resto do país, como um Estado industrial. Essa parte é bem conhecida. Turismo. Mas essa parte da agricultura, nem tanto. Então, mostra que, mesmo aqui em Santa Catarina, é um Estado que tem uma força agrícola muito grande. E alguns, evidentemente, estados mais ao norte, centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, etc., oeste da Bahia, são estados que, mesmo o norte do Paraná, o oeste do Paraná, são estados essencialmente agrícolas. Portanto, o preço das commodities é fundamental para a economia brasileira, é muito importante.
apesar que influencia, às vezes, menos do que parece. E a mineral também, né? Temos aí minério de ferro e outros produtos. Se nós olharmos a evolução mundial dos preços de commodities, para nós termos uma visão aí desta questão, nós vamos ver que as commodities estão em queda, não é? Elas atingiram aqui um pico, né, ao redor de 2012, e depois começaram a cair, não é? Então, isso, de fato, é importante, isso afeta as exportações brasileiras e, portanto, a conta corrente. O que é a conta corrente? É o somatório de tudo aquilo que o Brasil compra no exterior, tudo aquilo que o Brasil vende para o exterior, todas as remessas de juros que o Brasil faz por empréstimos, etc., dividendos, somando tudo, dinheiro que os brasileiros gastam no exterior versus dinheiro que os estrangeiros que vêm aqui ao Brasil e a Santa Catarina deixam aqui. Então, somado tudo isso, nós temos o déficit chamadas transações correntes, né? Então, vamos voltar aqui ao preço das commodities. Elas atingiram, de fato, aqui, durante 2001, 2002, aqui um período de nível muito baixo. Mais interessantemente, ao contrário do que se diz que a subida dos preços de commodities acima dos padrões históricos é o que permitiu que o Brasil crescesse muito naquele período de 2003 a 2008. Isso, na verdade, não é muito factual, porque, apesar de fato, ter crescido, ela, até aqui, entrada de 2008, final de 2007, ela ainda estava abaixo ou atingiu apenas no final de 2007 o nível histórico, que é esse nível aqui de 100. Isto é, a maior parte do período ela estava crescendo, mas estava abaixo do nível histórico. Então, o commodities ainda estava abaixo. Agora caiu, mas ainda continua acima do nível histórico, né? O nível histórico é 100 e nós estamos ainda aqui a cerca de 130. Então, os commodities estão ainda baixas, e isso tem uma certa influência também na taxa de câmbio. Para o agricultor, evidentemente, ele recebe em reais, como deveria ser. Então, se cai o preço da commodity em dólar, mas o real deprecia, isto é, o dólar sobe, então, às vezes, até o agricultor tem uma receita mais favorável, ou o pecuarista, ou o produtor da agroindústria. Mas esse é o quadro da parte externa da economia brasileira, que são as transações correntes. O Brasil saiu de um saldo relativamente elevado de transações correntes, interessantemente, pouco antes da estabilização do Plano Real, caiu muito, principalmente no segundo governo do FHC, do primeiro governo, na realidade, por causa da questão do dólar, foi fixado pelo Banco Central, aí, cerca de 1 para 1, o Brasil passou a gastar, importar muito e exportar pouco. A partir de 2002, 2003, isso começou a melhorar muito, e chegamos a ter um pico aqui de saldo de transações correntes positivos aqui acima de 2%. Isto aqui é um número muito elevado, não é? É um número alemão, digamos. Não é algo que o Brasil pode sustentar permanentemente. Mas isso permitiu, aqui, este período, permitiu que o Brasil acumulasse reservas internacionais muito grandes, o que é fundamental para o Brasil hoje. Começou a cair e está aqui próximo dos 4,5. Essa linha vermelha é a linha de fato, sinal vermelho mesmo. É a linha que, historicamente, é a linha que faz com que o país passe a ser considerado de alto risco. E se nós voltarmos no tempo, nós vamos ver que é onde o Brasil estava aqui em 99, 2000, 2001, 2002, quando nós tivemos uma crise cambial. Portanto, é importante notar que essa trajetória não era sustentável. Então, com isso, eu já faço a primeira observação, que realmente o nível do dólar reagindo, de um lado, ao preço das commodities, de outro lado,
uma certa deterioração econômica interna do Brasil, questões de política econômica brasileira, seria natural que o dólar subisse, voltasse a subir, como já aconteceu aqui nessa época. O dólar estava a R$1 aqui em 99, subiu quando foi liberado para mais de 2 e depois chegou a quase 4 em 2002, mas evidentemente ali era um exagero. Ele depois voltou a se estabilizar e foi caindo, não só porque a economia brasileira foi aumentando, de potencial, de tamanho, de força, as reservas foram aumentando, etc. Toda a situação da economia brasileira foi crescendo, o Brasil estava crescendo muito. Alguns se lembram, aqueles que gostam de ler a imprensa econômica internacional, que a revista The Economist, inglesa, que é a revista mais prestigiada na área de economia do mundo, em 2009 ela publicou uma capa em que dizia o Brasil decola, né? Brasil takes off. E era o Cristo Redentor, né? A imagem do Cristo no Rio, é como se fosse um foguete decolando do Corcovado aí, em direção ao espaço. Era Brasil taking off, isto é, o Brasil decolando como uma economia de maior sucesso no mundo naquele momento. Eu achei um pouco exagerado, eu estava lá, fui aplaudido lá na reunião dos bancos centrais, na Basileia, mas achei que aquilo era exagerado, também não era assim, mas estava bem, estava muito bem. Evidentemente, alguns anos depois, eu acho que os próprios economistas, um pouco aborrecidos, fez uma outra capa, o ano passado, ou o ano anterior, 2013 ou 2014, onde o Cristo fazia um loop lá em cima e estava mergulhando na Baía da Guanabara. Acho que exagerou também. Também não é assim. Os ingleses estavam um pouco aborrecidos lá por terem apostado tanto no Brasil e depois o Brasil ter dado. Mas, de qualquer maneira, isso mostra que é normal, portanto, que o real se deprecie e que o dólar assim assuma e fique nesses patamares aí, que está hoje, um pouco abaixo, um pouco acima. Alguém me perguntou, pode chegar a 4? Pode chegar a 4, pode voltar a 2,5. É um tempo de alta volatilidade, né? Mas a tendência é manter um nível bem mais depreciado do que nós tínhamos no passado, não tem dúvida, por causa de tudo isso, e também por causa da regularização da política monetária americana, isto é, os Estados Unidos pararam de injetar, o Banco Central americano parou de injetar dinheiro na economia para incentivar, e é esperado que, durante o correr desse ano, ele deve começar a subir a taxa de juros nos Estados Unidos. A redução do superávit fiscal, isto é, aqui é o superávit primário do setor público brasileiro consolidado, né? Nós vemos aqui que durante vários anos, né, a partir de 2001, 2002 e depois 2003, 2004, atingiu aqui um pico aqui em 2007 e depois 2010, quer dizer, o Brasil atingiu aqui um patamar aqui entre 3,5% e 4% de superávit primário, o que é um número muito elevado. Era uma das razões da força da economia brasileira. Depois isso caiu, e depois aqui, em final de 2013, 2014, caiu dramaticamente, né? Chegando a um número, na realidade, negativo, o ano passado, de quase 1%. Felizmente, o Brasil resolveu mudar, o presidente tomou uma decisão, anunciou uma mudança grande de política econômica, com a entrada de um novo ministro da Fazenda, etc., etc., e, portanto, ele está anunciando e tomando medidas para que haja uma reversão. Ele está tentando voltar, pelo menos aqui, num primeiro momento. Agora, para que a situação se equilibre, possivelmente vai ter que voltar aqui, que é um esforço muito grande numa economia em recessão, né? Não gostam dessa palavra, mas essa é a verdade. A economia que está crescendo menos 1% ao ano, como é a previsão deste ano, é uma economia em recessão. Espera-se que volte, mas vamos falar sobre isso em seguida. Isso ameaçou o controle da dívida. Isso aqui é a dívida total sobre o produto, menos reservas e menos alguns empréstimos a bancos públicos. Nós vamos ver como ela veio caindo lá desde 2002, a partir de 2003, começou a cair forte. Veio caindo, atingiu aqui um piso e depois voltou a subir.
né? E se não tivesse sido interrompido esse processo, nós teríamos aí uma volta a uma tendência que ia sinalizar perigo à frente. Por quê? Período de preocupações com a insolvência fiscal do país. E, normalmente, digamos assim, simbolizada pela nota dada pelas agências de rating